queridos ouvintes e espectadores do GeneCast, o seu podcast para falar sobre ciência, genética e saúde. Eu sou Rayana Maia, médica geneticista, e hoje estou com convidados muito especiais, doutora Manuela Galvão, Sou médica geneticista lá em Taubaté. doutora Tereza Loureiro médica geneticista em Ribeirão Preto. e o professor Vitor Ferraz. Sou médico geneticista e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema super importante que é a síndrome de Lynch. Talvez muitas pessoas não tenham conhecimento sobre esse nome, mas história de câncer coloretal, câncer de intestino na família, muita gente tem, né? Com certeza. E essa síndrome, né, que é uma condição genética de predisposição ao câncer, ela é muito mais prevalente do que a gente imagina, mas ainda muito subdiagnosticada. Acho que a ideia aqui hoje é a gente comentar um pouquinho sobre o que é essa condição e os avanços que a gente tem tido nela, né, aí ao longo do último ano, principalmente, né? Como é que a gente poderia pensar na síndrome de Lynch para as pessoas reconhecerem? Posso falar? Assim, Claro. na verdade, acho que todo mundo entende que o câncer de intestino é muito prevalente, né? Tanto que, né, tem indicação de todo mundo, a partir de uma certa idade, fazer prevenção com colonoscopia. A gente está aqui dentro de um cenário que uma parte desses casos pode ter uma predisposição hereditária, né? Pode ter casos que são familiares por conta de uma alteração genética única que faz com que esses cânceres apareçam com mais frequência na população, nessa família especificamente. E aí tem que estar atento a algumas características. Uma delas é, obviamente, ter muitas pessoas com câncer de intestino, basicamente, né? Mas podem ser outros em Lynch também, como de útero, né? De endométrio particularmente, ou em idade precoce, né? Então, acho que basicamente é uma regra para qualquer síndrome de predisposição, né? Fora as específicas, a geral é, né? Ter muita gente com um perfil aí de cânceres, pode ser o mesmo, mas também pode ser outros que são diferentes, mas fazem parte desse conjunto que caracteriza a síndrome, e cânceres que aparecem numa idade que não é habitual aparecer, né? Ou até mesmo uma pessoa que tem mais de um desses tipos de câncer Sim. também. A gente sabe que na população geral, a expectativa é que a gente tenha um risco aí de 4%, né, ao longo da vida de ter câncer de intestino. E o que é que muda com a síndrome de Lynch, né? A gente sabe que esse risco ele é bem maior nesses pacientes. Esse percentual ele é variável, né, dentro de que se desenvolva câncer de colo ao longo da vida. Mas a gente espera que isso se dê numa idade após os 50 anos, mais do que 60 muitas vezes. E no caso da síndrome de Lynch, isso tende a acontecer precocemente, além da chance de envolver outros órgãos, não necessariamente vai se manifestar. Às vezes, mas eu não tenho história na família de câncer do intestino. Eu até sempre falo, a pergunta não deve ser se você tem história daquele tumor, assim, qual é a história familiar de câncer? Porque Exato. às vezes é um caso de endométrio, um caso de pâncreas, outros órgãos aí já estavam dando a pista na família. Ou pode a pessoa ser a primeira mesmo da família. Sim, e levantar a questão também que existe a variabilidade de idades que podem apresentar, né? Dependendo do gene mutado, porque a síndrome de Lynch pega mais de um gene. E a... Perdi meu raciocínio. E a expressividade do gene, né? Que ele vai se expressar de forma diferente para pessoas diferentes. Então, isso é importante, que a mesma mutação na família não vai causar o mesmo tumor. É isso que é importante levar em consideração. Pois é, mas sabendo assim que são pessoas que têm um risco muito maior do que da população geral, a gente consegue realmente mudar esse cuidado, individualizar, Sim. tanto conforme o gene, porque cada um vai ter um perfil diferente, de maior ou menor risco, como também a idade e o que é que a gente faz de exame, porque tem algumas coisas da rotina da síndrome de Lynch que a gente não faz na população geral, Sim. né? Por mais que, pelo risco que a gente conhece hoje, a gente comece com as colunas ali a partir dos 45 anos, que já foi antecipado, né, pela realidade que a gente vive hoje, mas tem pacientes com Lynch que a gente vai começar muito mais cedo do que isso também, e alguns tumores que a gente consegue até prevenir, dependendo aí do sexo, do gênero também. É interessante, assim, acho que só voltando um pouco, que na verdade até o termo, né, síndrome de predisposição hereditária a câncer, veio a partir de Lynch, né? Então, né, desde 1913 lá que tinha aquela descrição primeira de uma família que tinha câncer, e na primeira descrição não era só câncer coloretal, tinha câncer de endométrio, né, que é o câncer que às vezes abre o quadro dentro da família, é muito comum isso, né?
E que o termo, depois, quando o Lynch foi reestudar essas famílias e descreveu outras 2 famílias, foi aí que apareceu a história, fez a proposta de que isso não era só azar, né? Não era só uma chance aleatória de estar acontecendo, que provavelmente tinha um determinante genético lá, e foi a partir daí que veio o termo de síndrome de predisposição hereditária a câncer, né? E eu acho que isso, o fundamento principal do cuidado é, no começo principalmente, era a gente conseguir antecipar, né, esses tumores de alguma forma Prevenção. para poder fazer uma prevenção, porque a prevenção populacional não serve para essa família, né? Em geral, os tumores são muito mais precoces, a gente pode chegar a fazer, assim, colonoscopia em pacientes de 20, 25 anos só por conta disso, né? Ninguém faz isso habitualmente em ninguém, né? Então, isso é uma coisa importante para Além da lembrar. frequência ser muito mais. Além de se iniciar mais cedo, é preciso que se repita com uma frequência muito maior do que seria em nível populacional, sem uma história familiar forte. Se a gente pensar assim, mais ou menos 1 a cada 10 cânceres de cólon hereditários. E aí, em torno de, digamos, 1 em cada 25, mais ou menos, de todos os cânceres coloretais seriam decorrentes da síndrome de Lynch. Aí eu sempre uso essa máxima, né? Por que procurar a agulha no palheiro? Por que a gente vai falar tanto dessa que é a minoria? Justamente porque esse racional de cuidado é muito especial, né? Muito diferente dos demais, e pela questão da história familiar, a gente conseguir alcançar essas pessoas antes de terem um diagnóstico, de poder agir proativamente, enfim, preventivamente. É só que antes, assim, tem uma particularidade. Lynch é um modelo para um monte de coisa que a gente gostaria que tivesse para todas as síndromes, né? Que habitualmente o que a gente propõe é se antecipar, né, para poder fazer o diagnóstico antes, né? E que isso está mais ou menos claro, e isso que tem os protocolos. Os protocolos mudam muito, né? Já teve tudo junto, já separou por genes, já voltou de novo e separou de novo, né, para fazer algumas pequenas diferenças aí de segmento, né, entre eles. Mas eles são o teste genético aí, ele veio com muita importância para a gente discriminar, né? Primeiro, se tem ou não, e agora, principalmente nas últimas recomendações, para ajustes finos de segmento, né? Fora o que a gente tem aí, agora que a gente está falando, até para terapêutica e, eventualmente, até de prevenção desses cânceres, que eu acho que é uma coisa, né, que aparece para a Lynch de uma forma muito forte, né? Sim, o Lynch, assim, tem o nome completo que eu costumo dizer, né? Que é a síndrome de predisposição ao câncer não polipode. E acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né? Não é bem assim, pode Né, que acontecer. pode ter, mas que ajuda a diferenciar daquelas famílias que têm Muitas múltiplos fotos. pólipos, né? Que, às vezes, quando faz a coluna, tem a expectativa de que tem um pólipo necessariamente para pensar que vai ter a predisposição. Mas acho que é interessante a gente comentar um pouquinho desses genes que a gente está comentando aqui do Lynch, porque eles têm características importantes nessa fisiopatologia, né? No desenvolvimento do câncer e no que a gente vai pensar a posteriori na forma de prevenção e tratamento, né? Sim, são genes de reparo de DNA. Então, a partir, se você, se os genes têm uma mutação e eles não estão lá reparando o DNA, vão acontecer erros, acúmulo de erros no material genético que vão predispor o paciente a ter o câncer, no caso do Lynch, coloretal, né? Que é o mais importante, e endometrial. É uma sopa de letrinhas, né? É um monte de que a gente acaba decorando e acha que é fácil para todo mundo, mas não é, né? E é interessante exatamente porque é um reparo específico que depende de 4 proteínas, principalmente são produzidas por 4 genes, e tem outros genes ainda que acabam influenciam. atrapalhando essas 4 proteínas, né? E elas mudam de frequência na população dessas alterações que causam essa predisposição, né? É o MLH1, MSH2, MSH6 e o PMS2 são os genes desse sistema de reparo. E é interessante saber que esse sistema de reparo específico, que se chama sistema de reparo de mau pareamento, ele tem uma implicação muito forte na parte de diagnóstico também, né? Porque ele dá uma característica para o tumor que a gente pode verificar tanto pela parte da patologia quanto por exames que você faz exclusivamente no tumor. Tanto que no meu tempo, para ser uma coisa bem velha, a gente separava os cânceres coloretais com pólipos e sem pólipos, né? Grosseiramente, né? E que tinha uma frase típica que era: tem pólipos, você vai direto numa hipótese diagnóstica e vai pesquisar se tem ou se não tem um gene alterado específico.
não tem pólips, é só o câncer coloretal, veja o tumor antes. E aí que a história que da análise do tumor envolve analisar a presença dessas proteínas, se elas estão lá ou não, né? Engraçado que, assim, a gente pensa aqui na história familiar, nesses critérios diagnósticos, mas essa análise, muitas vezes, acaba sendo a porta de entrada do paciente para a suspeita. Porque ele tem lá o diagnóstico, faz a imunistoquímica, que é a avaliação dessas proteínas lá na peça do tumor, e aí alguma delas vem negativo, né? Que o normal está positivo, que é ter a presença para poder conseguir fazer esse reparo. E é engraçado porque o paciente vê negativo e não se assusta, né? Mas aí o médico encaminha exatamente por isso, porque pode ser que esse defeito não seja só do tumor, sejam coisas genéticas. E às vezes ninguém nunca tentou juntar as pecinhas de que aquele câncer de intestino com aquele câncer de endométrio, que aquele câncer de pâncreas, de ovário, rim, tinha tudo uma causa só, né? E aí é até engraçado também comentar que a gente tá falando de útero. Só que o que é mais prevalente? O câncer do colo do útero, né? E aí, quando o pessoal fala câncer de útero, né? Muitas vezes passa batido porque entra nesse grande bolo, porque é menos frequente, né? E nem todo mundo sabe a relação do endométrio, né? Que é aquela camada que descama na menstruação, com o câncer coloretal. Isso quando você colhe a história familiar, faz toda a diferença. Nossa, faz toda a diferença, porque muitas vezes eles não sabem referir o que a minha tia morreu de câncer de útero. Você colo do útero? Não sei. Ou então fala de cólon. Aí você é cólon ou colo do útero? Existe essa diferença aí da hora Às vezes de... nem sabe se foi o útero mesmo, porque às vezes É. pode ser ovário. É, Assim, é diferente de mama, né? Porque independente do subtipo, mama, todo mundo. dificilmente você vai errar, que É é mama. outro, Que é não vai mama. errar, né? É. Agora, esses de órgão pélvico, né? Sempre fica com uma dúvida. Apesar de que a história, quando é franca, você imagina, né? Se tem outros tumores na família, enfim. Às vezes não saber um não vai fazer tanta diferença, mas a gente vê o volume, a idade, esse padrão SPF é importante. Eu ia comentar que eu já vi essa confusão da imunistoquímica, inclusive de colegas médicos. Como nem sempre isso é tão transmitido durante a graduação, eu já vi uma pessoa me procurar assustada. Tem os 4 positivos. Então, a interpretação desse exame, às vezes, pode não estar tão bem disseminada entre vários profissionais também, não só entre os pacientes. É por isso que eu acho até que tem um monte de coisa em Lynch que é desafiador, né? Então, essa história, primeiro que normalmente fala que uma síndrome de predisposição tem um gene. Esse tem 4. E é para a mesma doença, não é para fenocópias diferentes, tal como tem BRCA e outros. Assim, é a mesma doença, entre aspas, acho que agora consideram quase como 4 coisas diferentes, né? Tem. E que esse exame no tumor, quer dizer, buscar essas características que, pelo problema do reparo, está alterado, você vai ter no tumor, a gente tem 2 exames principais. Um é ver se as proteínas estão lá ou não, se o gene está produzindo essas proteínas, e elas estão estáveis e permanecem funcionando no tumor. E elas têm que estar funcionando em todas as células do nosso corpo. Sim. E se ela está funcionando no tumor, você sabe que a causa do tumor não é a perda delas. Mas quando você tem a perda de uma delas, uma outra forma que a gente pode ver é um tipo de alteração muito específica que acontece, que é a instabilidade de microsatélites. E a instabilidade de microsatélites é a verificação de que, para determinadas regiões do DNA que tem muitas repetições, o número de repetições que você encontra para determinadas regiões é diferente do que tem no tumor, do que você tem em outras células do seu corpo. E é isso que você chama de instabilidade. E eles confundem até isso, né? Porque o exame para ver se tem ou não tem a proteína não está detectando a instabilidade de microsatélites, né? Uhum. A gente pressupõe que pela falta da proteína provavelmente tem. É. E às vezes eu já pedi mais de uma vez, assim, vem com uma coisa, eu peço uma instabilidade para fazer, já tem imunistoquímica, vem de novo a instabilidade, né? Eu já pedi a imunistoquímica e vem lá escrito dizendo que tem Eu já vi instabilidade. também lá, Mas assim. de uma vez. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, o senhor falando aí, é como que a acessibilidade ao teste genético hoje facilitou esse caminho, apesar de uma coisa não excluir a outra, né? A gente sabe a importância da imunistoquímica. Sim, eu lembrei, né, que do jeito que a imunistoquímica ela não vai
não vai ser correspondente obrigatoriamente com a instabilidade de microsatélites, elas podem divergir, inclusive, em relação ao resultado. Uma deficiência de algumas das proteínas de reparo não vai ser o diagnóstico da síndrome de Lynch. Sim. Então, ela pode ser um Diagnóstico indício, ali, uma triagem, Uhum. mas não vai ser diagnóstico. Às vezes facilita. Às vezes, como eu falei antes, o paciente ele pode chegar pela imunistoquímica, porque encontraram uma alteração, mas nem sempre o paciente faz, né? Nem sempre foi necessário para o tratamento, e aí escapa essa informação e não tem a suspeita. Eu acho que hoje até está mais Acessível. acessível, mais Universal, né? comum, exato. Mas o contrário também, o paciente pode ter a síndrome e, eventualmente, o exame não detectar. Uhum, Sim. exato. E a importância, de novo, de pensar no Lynch para fazer investigação genética, porque a gente já tá tratando esse, e a gente não quer tratar outro, ou pelo menos a gente quer poder dar um diagnóstico precoce, né? E aí entra a história familiar. É. Entra a história familiar, né? A idade, né? De surgimento do tumor. E, assim, o exame molecular hoje é uma ferramenta essencial. É essencial, acho que em todo o ramo da genética, não só na oncogenética, mas você consegue pegar pacientes assintomáticos. Você consegue fazer o rastreio familiar a partir do exame molecular. A pessoa não precisa ter tido tumor para você começar esse rastreio. Então, isso faz diferença muito grande, né, nas famílias. A gente comentou sobre os tumores que são mais comuns, né? Intestino, colo retal, endométrio. Mas eu acho que a gente tem uma gama de tumores que é bem ampla. Acho que vale a pena a gente pontuar alguns desses, né? Por exemplo, sistema nervoso central, uma coisa que pode estar envolvida também. Uhum. O que mais? Pele, né? Tem um Ovário. fenótipo. Pele é bem interessante porque Pâncreas. são tipos bem Pâncreas. específicos, né? Que a gente Acabou vai... ganhando um nome diferente, né? Para também ajudar mais a gente, ganhou o nome de uma outra síndrome, né? Que é Muir-Torre, né? É Muir-Torres. Muir-Torres. Eu nunca lembro se é com S não, mas acho que é Muir-Torres. E como que tem em sistema nervoso central, também tem outro nome, né? Então, isso historicamente, né? Então, Lynch, além de ter mudado o próprio nome várias vezes, né? Tem fenótipos diferentes, né? Que acabam recebendo outros nomes também. Mas, no fim, é tudo o mesmo bolo, porque está ligado ao mesmo processo, que é a deficiência de reparo do sistema de reparo de mapeamento, né? Você falou em pele, eu lembrei que tem uma lesão que é relativamente comum na população geral, que é o cisto sebáceo, mas que no Lynch a gente pode ter o cisto adenocarcinoma Isso. sebáceo. E aí a importância é a gente sempre fazer biópsia de tudo que a gente tira, né? Porque eu já tive paciente que tinha tido um cisto sebáceo e teve um segundo. E aí esse segundo foi que era um adenocarcinoma sebáceo, foi quando a gente conseguiu pensar no diagnóstico. E é muito comum, às vezes, as pessoas não se preocuparem de nem mandar para biópsia Ou ou não nem ir ver o sei- resultado. ou não ir ver, Não não chegar ao voltar. resultado. E aí onde a gente encontra uma surpresa dessas. E que mais? Pâncreas, né? Você tinha comentado. Sim. Rim, os tumores Orotravial. genito-urinários ali. Você tem do trato digestivo alto também, né? Que é uma Sim, coisa estômago. importante, né? Estômago. Sim, então tem um pacote aqui. Já agora eu esqueci de todos que a gente falou, porque pode dar quase todos esses aqui. Realmente é Né? bem amplo no É. corpo. Na população geral, você falou de mama agora, a gente sabe que não é uma síndrome que a gente vai ter relação com mama bem estabelecida. Mas, eventualmente, na investigação para mama e ovário, a gente encontra genes de Lynch. Já tive mais de um paciente que teve esse achado lá no teste genético. E aí, eu acho que isso mostra como que Lynch pode ser prevalente, né? Tem muitas pessoas que manifestam por uma outra predisposição, às vezes, e a gente encontra e muda muito o cuidado, né? Porque a mulher vem preocupada com a mama ou com o ovário, né? E a gente encontra Lynch no meio do caminho. Nessa hora, eu acho que vale o lembrete, né? Que não é porque a pessoa tem a síndrome de predisposição a câncer em determinados órgãos que ela vai estar isenta do risco Dos Dos para os outros. demais órgãos. Os riscos se somam, existe um risco populacional para outros órgãos que não necessariamente estão envolvidos nesse espectro. A questão é que o ovário faz parte do espectro. Sim. Não, E mas por isso que a o painel- polêmica é mama, entendeu? Pois é, Assim, não mas é assim, ovário. faz o Né? painel de mama e ovário para investigar um câncer de mama e ali os genes de Sim. Lynch estão É. por conta do ovário, na verdade, né? Mas o que é que muda nessas famílias de cuidado? A gente antecipa colono, muda a Adiciona frequência, endoscopia. a endoscopia por conta do câncer gástrico também envolvido, apesar de não ser tão comum, né? Precisa ser pensado. Várias das outras coisas que a gente faz estão mais ligadas à orientação para perceber determinados sinais e sintomas. Por exemplo, o endométrio, a gente pode fazer algumas coisas, mas assim, ativas, né? De fazer biópsia,
tal, mas basicamente quem tem que orientar é para ela perceber sangramento, tá certo? Então, cânceres que a gente chama de uroteliais, né? Então, não é porque às vezes confunde que tem câncer renal, né? Assim, a questão do principal câncer é o câncer de bexiga, de Ureter. ureter, né? Então, a gente sabe que tem uma diferença de frequência dependendo do gene, mas acho que dificilmente a gente deixa de pensar que a pessoa perceba qualquer coisa relacionada a isso em Hematúria. todos eles, né? Mas também não tem. Já teve época em que a gente fazia, assim, colhia a urina de todo mundo, fazia pesquisa de célula em todo mundo. A gente sabe que isso, assim, de uma forma insana, sem história familiar, pesada, tem um valor muito Muito pequeno. duvidoso, na verdade, de que assim que você pode fazer alguma coisa. Então, vários desses, até para pâncreas, por exemplo, vai depender bastante de ter ou um gene que dá uma predisposição diferenciada, né? Ou ter uma história familiar para aquele tipo de tumor maior. Aí você vai atrás de exame específico, né? Nesse ponto eu acho interessante, eu lembrei, né, do mesmo jeito que tem a questão de que os outros órgãos estão em risco, não só aqueles envolvidos na síndrome, mas com riscos naturalmente diferentes, existem fatores ambientais que aumentam o risco para câncer coloretal, que também vão aumentar para essas pessoas, vão aumentar Sim. mais. É. Então, a forma como se alimenta, os seus hábitos vão influenciar de alguma forma nesse risco. Tem vários estudos mostrando que o consumo de amido resistente, então, uma alimentação que ali tem mais, de certa forma, uma digestibilidade. Você vai ter que ter uma flora ali trabalhando. Isso vai mudar o risco. Então, o paciente com síndrome de Lynch, que tem um consumo maior de amido resistente, vai ter mais benefício do que se ele tivesse uma alimentação rica em ultraprocessados. Sim. E que cada vez só aumenta a lista, né, de risco que entra. Eu vi, acho que foi semana passada, que presunto, bacon entraram na lista como tabagismo como cigarro, né, para aumentar o risco de câncer. Então, a gente tem cada vez uma lista maior e os ultraprocessados estão aí e a gente consumindo. Lembrando que não é só ultraprocessado, tem trabalho já, assim, é que não dá Sim. porque todo mundo vai ficar em pânico, ninguém vai comer mais nada, tá certo? Abuso de carne vermelha. Né? Não, mesmo de carne cozida, já tem uns trabalhos experimentais falando que tem uma substância particular que você acha em carne cozida que tem uma facilidade maior para inativar o alelo funcional em quem tem Lynch, entendeu? Que é o FIP. Então, aí você pode procurar FIP, Lynch, e você vai achar isso, entendeu? Que tem alguns trabalhos falando, ó, que isso daí tem... Então, teoricamente, pessoas que têm Lynch não deveriam comer carne cozida, mas não tem nenhuma evidência clara. A hora que você vai no NCCN, você vê que ninguém pôs a mão no fogo para dar essa recomendação, né? O NCCN, para quem não conhece, é assim, quase uma bíblia dos americanos, né? Tem bíblias diferentes no mundo, religiões médicas diferentes, né? Com recomendações, e ele não lembro dele falar nada especificamente sobre isso. Fala sobre outras coisas que são protetoras, que eu acho que são mais legais, Mas né, o amido da gente falar. resistente está lá citado. Porque... eu tô falando porque eventualmente você tem coisas que podem facilitar, né? Sim. Entendeu? Então, tem a história da banana é antiga, né? Assim, Nessa hora da polêmica, né, por muito tempo, a questão do uso da aspirina, que é uma medicação que todo mundo conhece, eu acho que agora está se tornando mais melhor estabelecido esse uso do que era anteriormente. E os estudos foram necessários estudos muito longos, de muitos anos, acompanhando as pessoas até pelas possibilidade de sangramento, de algumas complicações, de entender qual que seria uma melhor dose para o uso dessa medicação. então, isso que é legal, Lynch, porque acho que tem um conjunto de características dela que trazem isso. Primeiro que é talvez a primeira reconhecida como uma síndrome de predisposição, né? E aí o fato dela não ser pouco prevalente, né? Assim, acho que 3 para 1000 é a frequência de pessoas na população com alteração em alguns dos genes. Você imagina, uma É cada muito alto, né? Assim. 300, 400 pessoas que têm uma mutação de Lynch. Isso é muita coisa. Tá, mas normalmente vai ter nos genes de menor impacto, né? Você tem uma coisa inversa, né? Os genes que são mais frequentes em quem tem Lynch não são os genes que têm mais prevalência na população, faz sentido, porque provavelmente eles impactam menos, né? Então, PMS2, enfim. Mas é uma coisa interessante. Então, ele vai se adiantando em relação a algumas coisas. A quimioprevenção, que é essa prevenção tomando medicamento, é uma coisa que já se sabe há muito tempo, né? E tinha sempre a polêmica de qual dose usar,
porque o estudo que foi finalizado foi o CAP2, né, que dá 600 miligramas de aspirina por dia e tem que ser pelo menos 5 anos para começar a ter efeito. Então, assim, tomar 600 miligramas de aspirina diária depende de um monte de coisa que você tem que ver. Se o paciente tem um bom Gastrite. estômago, né, se não está numa região de dengue endêmica, entendeu? Tem um monte de coisas que a gente vai fazer. Mas tem um estudo que a gente está esperando sair ansiosamente, que todo mundo já tem flexibilizado o quanto tem recomendado de dar de aspirina, que é o CAP3, e que pode chegar perto da indicação de que uma aspirina infantil por dia resolve o problema, tá? Mas ela não está ainda publicado esse resultado, né? Até onde eu sei, não saiu essa semana não, né? Muitos resultados preliminares apresentados em congresso. Isso, aí Sim. todo mundo usa e começa a baixar. Eu já vi gente dando 300, 150, então... Mas, na verdade, o CAPS mesmo, que vai dar evidência clara e vai dar a recomendação, né? Tanto que no NCCN você não tem a recomendação. Eles falam que pode dar aspirina, só que você tem vários fatores para a gente fazer. Isso também é uma coisa interessante, né? Porque avança nisso, numa prevenção mais com medicamento, né? Que a Sim. gente, né, não tem tanto para as outras, né? Sim. Apesar que mama tem, né? Pois é. Mas a gente pode prevenir só com a medicação, porque assim, a aspirina está sendo estudada, aparentemente impacta em todos os tumores da família Lynch, mas além da questão do diagnóstico precoce, existe alguma outra forma de prevenir dentro desse contexto dos diferentes genes? Porque a gente fala, por exemplo, de prevenção. Cirurgia, no caso do câncer de endométrio, uma mulher com a prole estabelecida e chegou aos 40 anos, não tem perspectiva de ter mais filhos, pode fazer uma cirurgia preventiva, remover esse endométrio e já diminui bastante a chance desse tumor. Então, De endométrio, pelo menos a gente resolve, né? E até ovário também, né? Sim, Tempos ovário diferentes, também. dependendo do gene. Sim. Você pode esperar mais para tirar o ovário depois, que ajuda um pouco, né? Não entrar num quadro de menopausa precoce, né? Dependendo de quando você for Que tirar. varia também de acordo com o gene. Cada gene tem um perfil de risco, tanto de faixa etária, né? Alguns mais jovens, até também de faixa etária de diagnóstico, eu falo, mas também alguns com maior incidência ou não de tumores. Mas eu falo nisso porque a gente fala muito aqui de diagnóstico precoce e saber que alguns tumores podem ser prevenidos é importante para as pessoas saberem também, né? Porque existe muito medo de ter o diagnóstico. E às vezes isso limita até a realização dos exames, né? A própria colonoscopia, todo o método que é feito. Mas saber que tem um potencial de prevenir realmente, eu acho que é uma coisa que motiva muitas vezes as pessoas dentro das famílias a investigar. Eu tenho famílias de Lynch que as pessoas às vezes não querem fazer o exame, nunca tiveram história de câncer, porque não querem ter o compromisso, né, que entre aspas, de ter que estar fazendo colonoscopia, e às vezes não entendem que tem coisas, principalmente nas mulheres aqui, que elas podem prevenir, né, e que a gente tem protocolos de segmento e de rastreio que não são tão bons na prática, né? O que eu acho só uma coisa que a gente tem que ver, e que eu aprendi muito, quem veio da genética, né? Que não veio da onco para fazer com genética, acaba se aproximando de coisas que habitualmente não faziam parte da nossa prática, né? Depende do olhar que você vai dar para o desfecho, porque a esterectomia não muda a mortalidade, tá? Porque, muda, obviamente, você vai ter menos câncer de endométrio. Então, vai mudar uma morbidade dentro da síndrome, porque a mortalidade não está ligada exclusivamente ao câncer de endométrio. Não tem nenhuma evidência, pelo menos, você sempre me fala isso, né? Vocês falam para todos os genes, mas que tirar útero não vai mudar a mortalidade, mas você vai tirar um tumor do perfil, né? Eventualmente ainda você tem o outro colo retal, que é muito importante, muito frequente, e pode ser ele o determinante, né? Então, depende de qual pergunta você faz, né? Assim, isso é uma coisa importante que a gente começa a aprender, né? O desfecho é importante para a gente entender. Mas em relação a isso, eu acho interessante que às vezes as pessoas falam, quem procura acha, eu não vou atrás disso, mas quem procura também tem a chance de prevenir. E nesse aspecto, a colonoscopia para mim é um exame muito especial, porque por mais que a mamografia seja muito importante, ela vai detectar um tumor precoce. E a colonoscopia, muitas vezes você tem a chance de remover uma lesão pré-cancerígena, então você deve evitar essa transformação. Isso é muito especial. E pena que, embora a recomendação tenha baixado para 45 anos, aos 50 já tinha muita gente que não fazia, aos 45, então tem muita gente que não fez o exame na idade recomendada, não foi atrás disso. Nossa. Ou às vezes ficou na fila, né? Às vezes a fila para quem está com sintoma está Você super imagina longa, sem. imagina sem sintoma. Acho que é mais do que especial. É um exame que ele diagnostica e pode resolver
no mesmo tempo. O diagnóstico que né? trata, né? O diagnóstico que trata, o paciente ele já sai da sala ali, que não é uma cirurgia, né? Mas ele pode fazer o procedimento e tá resolvido, né? E, querendo ou não, o câncer do intestino, por mais Você que fala assim, não é uma cirurgia aberta. não é cirurgia aberta, né? Mas assim, ele vai fazer ali uma pequena incisão e consegue retirar. E muitas vezes ele não precisa de uma cirurgia complementar, Uhum. né? E isso é muito maravilhoso, né? Quando a gente pensa que tem casos em que o paciente ele tá ali com um sintoma. E eu lembro muito até da época da residência, quando a gente começa a entender o tanto tempo que demora para um câncer se desenvolver. Pode demorar anos. Mas se eu tenho uma síndrome que aumenta esse meu risco, isso vai ser potencializado, né? A velocidade é um pé no acelerador ali que a gente dá. O paciente já nasce com um gene que já favorece um defeito no reparo e que ao longo da vida, se a gente pensar que o intestino é um órgão que tem uma divisão celular aumentada, né? Porque tá sempre... A gente se alimenta, sai ali as fezes, vai descamando, aumenta ali a replicação. Então, tem um índice de divisão celular muito maior do que outros. Desde O o endométrio, nascimento. né? É. O endométrio E o também endométrio funciona que desse está jeito. descamando, exatamente. Então, a gente permite aí uma mudança realmente da história de vida daquele paciente. O que eu acho assim, tem um dos papéis que talvez a gente possa fazer, que na verdade precisa fazer, é que por mais que a gente ache isso, a colonoscopia ainda é a colonoscopia. Ainda são 3 dias de preparo, ainda tem Sim. todo o desconforto. No desconforto do procedimento, a maior parte das pessoas tem a preocupação com o preparo e uma imagem falsa de como vai ser o procedimento, que normalmente o procedimento é o mais tranquilo de tudo, Uhum. né? Eu até briga, Mas assim, o procedimento ninguém lembra. não, é ninguém ótimo, melhor lembra. sono da sua vida. Assim. Ninguém lembra. Mas eu acho que faz parte, nos casos de alto risco, a gente trabalhar isso, entendeu? Porque, até para dar dimensão de que ele também muda até o quanto você vai fazer de frequência, dependendo do que você acha. Mesmo com lesões benignas. Então, dependendo do número delas, você pode encurtar ou não essas colonoscopias, enfim. E acho que a conscientização, pelo menos nos casos de alto risco, que é os casos que a gente vê, acho que a gente tem que trabalhar, acho que tem esse espaço de conversa dentro do corpo do aconselhamento genético, né? Isso é uma coisa Até legal. porque eles têm história familiar ali, né? Como exemplo. Então, eles têm ali Nem parentes que sempre. passaram... Nem sempre, né? Mas parte deles, Sim. assim, eles chegam pra gente por algum motivo, né? E aí eles chegam com história familiar e a gente tem ali o exemplo que para lidar com eles, mostrar como fica o paciente que não faz a prevenção precoce, talvez seja mais fácil, né, de lidar nesse aspecto, porque não quer ter aquele desfecho, ou ficar com a bolsa de colostomia ou algo do tipo. Sim. Você fala um ponto importante que é aconselhamento genético, né? Tendo história familiar ou não, algumas dúvidas são muito comuns, que é testagem dos assintomáticos, né? Então, quem deveria testar? E, nesse contexto também, que idade? Né? Então, assim, criança já testa? A gente sempre vai, quando vai pensar na testagem, vai pensar qual a idade esperada para manifestação, né? No caso da síndrome de Lynch, esses tumores, embora sejam mais precoces que o habitual, são da idade adulta. Então, nesse contexto, a recomendação de testagem é para pessoas maiores de 18 anos, que vão decidir aí por si sobre essa testagem, porque não haveria um benefício, uma mudança no cuidado da criança. É diferente de um contexto em que ambos os pais tenham Lynch, enfim, que se pense aí num risco para uma síndrome de deficiência de reparo de mau pareamento constitucional, e aí é um outro contexto. Isso é interessante. Bom, uma outra doença, quer dizer, uma outra doença não, ela deriva disso, né? Então, são duas famílias que têm síndrome de Lynch que se encontram e que, se por um acaso tiverem Que não tinham como saber, até variações. porque não está escrito na testa Isso. também. Graças a Deus. Quem vê cara não vê intestino, né? E tem que ter, bem por aí. E que tem que ter essas variantes, essas variações genéticas no mesmo gene, né? E aí, eventualmente, os filhos podem herdar dos pais e aí vão ter um quadro que aí sim é mais Imagina a grave, infância. congênito, envolve até outras alterações, né, que não são tumores, na verdade, ou quer dizer, não são tumores, não são neoplasias malignas, né? Mancha café com leite, etc. Mas isso é uma coisa que faz parte também do aconselhamento da família quando a gente está fazendo. Também tem uma questão reprodutiva, não só para Lynch, né, que a gente sabe que é uma doença autossômica dominante genética, que quem tem 50% de chance de ter os seus filhos com isso, né? Mas também que, eventualmente, para uma frequência relativamente alta na população, né, tem que considerar que, eventualmente, pode casar com uma pessoa, ter um filho com uma pessoa que tem uma variante no mesmo gene, aí dá um quadro mais raro.
E mais congênito, e mais precoce. A questão também, eu concordo com o que a Teresa falou, mas por isso que eu acho que esses protocolos eles são bons para dar o geral, mas você tem que observar. Porque, eventualmente, você pode ter um quadro muito precoce de câncer coloretal, e aí você Sim. tem que jogar isso para baixo de Pra alguma 10 forma. anos. E aí você cai formalmente numa situação em que o termo já não envolve mais o termo de consentimento do paciente que vai fazer o segmento, né? Mas os pais que têm que autorizar, mas depende muito de como está a família. Habitualmente, né, não é isso que acontece, para ser limítrofe, né? Uhum. Porque começar a fazer colono com 20 anos está 2 anos, 3 anos do 17, né? Entendeu? Acho que a idade dos diagnósticos, o detalhamento da história familiar é muito importante, não só para suspeitar, como a gente sabe que isso individualiza também a conduta. A gente vai olhar as idades que a gente começa a fazer esse rastreio, não só dos exames, em quem já tem um diagnóstico, mas também que idade que a gente começa a procurar essas pessoas na família, né? Muitas vezes chega ali a avó que teve, e aí o neto já está preocupado se ele vai ter também, mas a mãe não fez a testagem, né? Então essa testagem em cascata. Às vezes pior, a mãe não fez a colonoscopia, que É. ela teria que fazer independente de ter ou não a variante, se ela, dependendo da idade. Exato. Acho que a geração mais nova tem começado a se preocupar, né? E a gente tem pulado ali uma geração que já pode estar em risco, já pode estar afetada e que muitas vezes não tem a orientação, né, de saber que pode fazer o exame e pode prevenir também, né? Acho que é uma lacuna que quem está escutando, quem está vendo aqui a gente comentar sobre esse tipo de tumor, acaba recebendo essa informação e a ideia é que se propague e que chegue a quem realmente precisa. É isso de chegar, né? Infelizmente, quando a gente fala da testagem, ela ainda não está coberta pelo Sistema Único de Saúde, mesmo pelos convênios, tem uma série de entraves, e pessoas com um diagnóstico de câncer coloretal antes de 50 anos poderiam se beneficiar da testagem, e ainda é desafiador alcançar por esses caminhos, né? Sim. Acho que até é a recomendação que está no NCCN agora, é de que Exatamente. faça o teste genético em todo mundo que Exatamente. tenha câncer abaixo dos 50, né? Que também é interessante frente a uma outra coisa, né? Assim, ele não define tudo que você tem que fazer só para o teu teste genético. Normalmente a gente acha que é o ponto final da investigação, resolveu todos os problemas. Por exemplo, só o teste genético não garante que uma terapêutica específica que tem para quem tem Lynch hoje seja garantida. Você precisa demonstrar que ele tem instabilidade de microsatélite. Então não basta ter o DNA só alterado, né? Isso é uma coisa interessante. Isso é interessante também, que por mais que as pessoas que têm o síndrome de Lynch tendam a desenvolver esses tumores coloretais com uma velocidade mais rápida, o tumor muitas vezes não se desenvolve assim tão lentamente, mas eles tendem também, quando tem essa instabilidade, a responder melhor a essa terapia. Então, as pessoas me perguntam muitas vezes, é para eu torcer para vir o quê no exame? Eu sempre falo que na vida que ali é o que é, você torce para ter informação. O acesso à informação é o melhor recurso. Para a partir dessa informação, a gente ajustar o roteiro. Isso, gente. Acho que Lynch é um tema que tem trazido cada vez mais informações. Tem muito pesquisa acontecendo, né, em outros aspectos, inclusive com vacina de terapia Isso, gênica, sempre. né? Então, a gente fala da aspirina aqui para prevenir câncer, uma medicação que é acessível, né? A aspirina infantil até. Corriqueira, né? É mais corriqueira, mas os avanços eles têm alcançado, né, dado passos muito maiores nesse espaço. E foi agora dessa semana, né, que saiu uma publicação da vacina, uma vacina com terapia gênica, né, para tentar corrigir esse defeito reparo nesses pacientes. Então, acho que tem muita coisa ainda para vir. Eu acho que as duas coisas são também, por isso que a gente está sempre na frente, uma questão da imunoterapia, né? Porque quando tem esse problema do reparo, é uma alteração muito grande na célula e ela acaba expressando várias proteínas anômalas e isso tem diferença das nossas células normais e é um chamariz normalmente para o sistema imunológico ir lá e destruir. O tumor espertamente se esconde, né, e consegue escapar disso, mas tem medicamentos, né, que fazem exatamente isso, tira esse manto de invisibilidade e mostra o tumor. Ó, tá vendo? Tem um monte de coisa diferente aqui. O sistema imunológico vai lá e destrói essa célula, que é a imunoterapia. E a indicação da imunoterapia, ela é hoje agnóstica, né? Para quem tem estabilidade de microsatélite. A gente entra disso. Uma coisa que a gente não falou aqui, nem todo mundo que tem estabilidade de microsatélite no tumor tem linte, uma parte, isso acontece só no tumor. E a outra história é das vacinas, que eu acho que é a grande coisa que vai fazer toda essa disrupção, né? Que é você já se preparar para construir
como se fosse um mini tumor, quer dizer, já expressar esses antígenos diversos, né, dessas substâncias diversas que são anômalas, e o teu corpo se preparar para a hora que o tumor aparecer, ele ser rapidamente destruído. Isso vai ser uma Fantástico. coisa fantástica. Só mais um ponto que eu lembrei, que às vezes a família tem toda aquela cara de Lynch, os tumores do espectro, sequencia se não se encontra a variante. E não é por isso que a gente vai deixar De fazer o de fazer um segmento. segmento mais cuidadoso com essa família. Em contrapartida, cada vez mais pessoas têm acesso à testagem genética, às vezes sem uma história pessoal familiar de câncer, e a gente tem que lembrar que todas essas diretrizes foram construídas num contexto de pessoas que tinham, sim, uma história pessoal familiar. Não necessariamente esse mesmo segmento recomendado vai ser o mais adequado, se for dessa maneira descontextualizada. A gente está aprendendo ainda como seria esse ajuste. E todas as situações podem ocorrer, né? Você pode ter tanto o quadro típico pela história que você olha e fala, é Lynch, você faz o exame e não acha nada, eles deram um nome para isso, né? Porque aí não tem estabilidade microsatélite, não tem nada. Então, eles chamam de síndrome X, que é um nome genial, né? Porque é fácil de escolher síndrome X, né? E o que tem um nome que eu, particularmente, tem uma pessoa, assim, um amigo que entende muito de Lynch, né? Que é o Dr. Benedito aqui de São Paulo, e Benedito Rossi, que não gosta desse nome, que é do Lynch-like, né? O que parece Lynch. Então, na verdade, você vai lá, encontra a instabilidade, mas não acha a causa da instabilidade, né? E a gente sabe que uma parte desses casos, essa instabilidade acontece exclusivamente no tumor, por mutação nos 2 genes no tumor e outras causas possíveis. Então, tem um universo de coisas diferentes que a gente tem que ver em Lynch, e para uma síndrome que é muito frequente. Você não pode nem considerar ela uma doença rara, formalmente, né? Então, imagina, você tem uma coisa que não é infrequente com esse nível de complexidade. É difícil estabelecer mesmo, né, essa consciência na população, um pouco o papel Eu da acho gente. que um dos próximos avanços, talvez, que a gente tem em Lynch, é estar dentro desse perfil. Quem que são as pessoas portadoras? Talvez exista alguma outra coisa a mais, além do estilo de vida, né, que faz toda a diferença para o desenvolvimento de tumores, mas qual que é esse plus que faz com que a gente tenha pessoas portadoras assintomáticas e outras famílias que realmente têm muito mais fenótipo e que a gente encontra mais fácil, e outras são achadas ali de uma testagem, outra por curiosidade ou num outro contexto. Recreativa. Eu não falo nem recreativa, às vezes a gente faz um Achado exoma, secundário. um Sim, achado achado secundário secundário que a de gente exoma. encontrou e Sim. por que estava dando sopa por ali essa variante e ninguém na família tinha nada, né? Qual que é a diferença entre os dois perfis? Eu acho que isso vai mudar a individualização ainda maior, né, dessas famílias aí para Lynch, que já é por gene, que já é pela história familiar e que agora a gente vai ter talvez em algum outro momento. Tô aqui prospectando. Bom, Lynch é um mundo realmente, né? E a gente fica ansioso pelas próximas novidades, mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje para falar sobre esse tema que a gente já tinha gravado anteriormente, né? Que agora está revisitado com essas novidades. E eu queria saber de onde é que a gente pode encontrar vocês, né, doutora Manuela? Em Taubaté, na Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, o arroba é Nossa Senhora dos Raros, e no meu Instagram profissional, que é @genética_médica_descomplicada. Pouco grande, mas está escrito. E você, Tereza? É tão bom estar aqui com vocês. Vocês podem me encontrar no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no Laboratório de Dados Genômica e no @Genética Convida. E doutor Vitor, muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço, uma delícia poder estar aqui com vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês e do trabalho que vocês têm feito aqui. A gente lhe encontra... No mesmo lugar que a Tereza. Eu fico na faculdade de medicina, quer dizer, o braço de atuação é dentro do Hospital das Clínicas, né, de Ribeirão Preto, mas sou professor em tempo integral da Universidade de São Paulo. E quem quiser me encontrar é vferraz@usp.br. Perfeito. Bom, e eu encontro vocês no @genetigram e no próximo episódio do GeneCast. Você encontra a gente no @genecast.podcast. Esse que é um programa que é apoiado pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SPGM, e a Sociedade Brasileira de Erros Inatos e Triagem Natal, a SPTI. Bom, até o próximo GeneCast. Obrigada pela presença e marquem a gente por aí que a gente quer encontrar vocês também. Um abraço e até a próxima.